Bom dia, hoje é terça-feira, 24 de junho, Natividade São João Batista. O texto de hoje está em Lucas capítulo 1, versículos 57 a 66 e o versículo 80. Completando-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. Os seus vizinhos e parentes souberam que o Senhor lhe manifestara a sua misericórdia e congratulavam-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e o queriam chamar pelo nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe interveio. Não, disse ela, ele se chamará João. Replicaram-lhe, não há ninguém na tua família que se chame por este nome. E perguntavam por acenos ao seu pai como queria que se chamasse. Ele, pedindo uma tabuinha, escreveu nela as palavras: João é o seu nome. Todos ficaram pasmados, e logo se lhe abriu a boca e soltou-se sua língua, e ele falou, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. O fato divulgou-se por todas as montanhas da Judéia. Todos os que ouviam conservavam-no no coração, dizendo: que será este menino? Porque a mão do Senhor estava com ele. O nascimento de João Batista é envolvido aqui de grandes maravilhas. Primeiro, Isabel e Zacarias, que concebem por graça de Deus, Isabel já de idade avançada, Zacarias, seu pai, fica mudo. E essa escolha do nome é bem significativa. João, Deus é misericórdia, o Senhor é misericórdia, o Senhor misericordioso. De certa forma, nos mostra um pouco o que vai ser o ministério de João Batista. João é uma espécie de dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento, Ele serve como uma figura de transição, não uma figura pequena por isso, mas uma grande figura. É tanto que na liturgia católica a gente celebra ele, a sua natividade, o seu martírio. E o ministério de João, ele vai ser envolvido de uma preparação, ele é envolvido de uma espécie de sobriedade, austeridade, que vai nos falar muito da vida de Jesus. O ministério de João reforça a identidade profética dos homens de Deus. E principalmente, ao preparar esse caminho do Messias, o ressurgir da esperança do povo. João Batista nos lembra o quê? Um homem peregrino, sóbrio, austero, a penitência, as dificuldades, a simplicidade, a luta pela sobrevivência, a fé, a penitência. Isso nos fala muito das raízes nordestinas do brasileiro. A fé do camponês, a fé do nordestino, do sertanejo, a fé do homem da caatinga, do campo, da roça, do homem agricultor, da feira. Ou seja, a figura de João, mesmo que muitos até não sejam assim tão religiosos, tão assíduos na vivência da fé eclesial, da fé religiosa, da pertença à igreja, mas a figura de João é uma figura que ela mexe um pouco com a cultura do Nordeste, porque o seu jeito de ser, a sua forma como ele preparou a chegada do Messias, ela é muito cara ao nordestino, porque ela representa um pouco a sua luta, a sua história. Então, o nascimento de João, todo esse milagre, toda essa graça envolvida no seu nascimento, irá ser significativa também no seu estilo de vida, João fez de sua vida também um milagre. A sua vida simples, austera, sóbria, a fidelidade ao Senhor, uma vida penitencial, uma vida simples, uma vida de temor a Deus, não de tremor, mas do temor ao Senhor, a retidão, a piedade, a reverência ao mistério sagrado. Isso nos fala muito do nordestino também, E de tantas pessoas que vivem de maneira oculta a fidelidade ao Senhor, a sua palavra, suas tradições, suas origens religiosas, as suas devoções.
Então aqui nós temos João como uma figura do homem temente a Deus. E nesse temor a Deus, cada um de nós também acaba preparando a chegada de Jesus Cristo para a nossa vida, para a vida de nossas famílias, para a vida das pessoas. João, ele tem uma missão específica na história da salvação, mas ele também é um ícone para a vida de fé dos cristãos e se torna também um ícone para o Nordeste. Não somente a sua mensagem religiosa, mas o que significa para a cultura, né? A noite de São João, os fogos, a fogueira, a confraternização, a colheita, a reunião das famílias. Até quem não tem uma pertença religiosa acaba abraçando esse significado também cultural. Mas isso é inspirado pela fé cristã, né? Pela vida de Jesus. Então, João, Zacarias, Isabel, Maria, José, todas essas figuras simples, figuras pobres, austeras, figuras que eram reverentes e com profundo temor ao Senhor, nos falam que o Senhor, ele tem uma preferência pelos mais simples, pelos mais fracos, pelos esquecidos, por aqueles que não são tão vistosos. Isso nos fala de um Deus que ele escolhe, como diz o apóstolo Paulo, os que são considerados fracos e insignificantes aos olhos desse mundo para confundir os fortes. Foi esse o ministério de João. Isso vai se concretizar na vida e missão de Jesus e de tantas pessoas que, com fidelidade, penitência, seriedade, com as suas lutas diárias, que refletem também o estilo de vida penitencial, aqueles que se viram com pouco, com a vida simples, com a luta cotidiana, né? Isso nos mostra também que o Senhor é a força dos pequenos, né? Dos invisíveis, dos seus fiéis. Aqueles que são fiéis ao Senhor, Ele não desampara. E João Batista representa em muito a nordestinidade do brasileiro. E essas figuras que vivem a sua fé de maneira tão bonita, tão expressiva, e que hoje, nesse dia litúrgico, elas são representadas em João Batista. Então, São João Batista nos inspira também uma vida temente a Deus, simples, sóbria, fiel e principalmente reverente ao mistério da salvação. Se você gostou, escreva aí nos comentários, deixe aí sua curtida, compartilhe aí com quem você gosta. Um feliz São João para você e sua família, um dia cheio do amor de Deus.